Sim, sim. Legal, todo mundo enxergando bem a tela aí. Isso aí é o Eu dia só de tenho ontem. sim. Perfeito. Então vamos começar a falar sobre o dia de ontem. Primeiramente, bom dia a todos. A quem eu não disse bom dia ainda, sejam bem-vindos. Vamos esclarecer algumas dúvidas e discutir o mercado do dia de ontem. Vamos lá. Mercado abriu gapado, gap para cima. Opa, essa linha não é para entrar aqui ainda. Ó, o mercado fechou ontem anteontem, né? Aqui na região do 77, 78 e abriu aqui em cima no 908. Então a gente fala aí de 30 pontos, um gap para cima. O que um gap causa no mercado? Alguém se arrisca aí? Ninguém nunca estudou gap? Eu não. Cara, não, eu Não, nunca estudei análise gráfica, velho. Só tape reading. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma resumida, tá? Do meu ponto de vista. Eu sei O... assim, bem basicamente. Uhum. Um gap eu normalmente. creio, Pode falar. então, eu creio que sejam as notícias que teve depois do fechamento e até a abertura da bolsa, né? Então a gente tem esse gap por causa disso. Isso. E ele vai influenciar diretamente no preço pelo que aconteceu de noite aí, ou depois do fechamento, né? Depois que abriu de novo, a gente vai ter um preço E, novo. e nas outras bolsas que funcionam no horário Exatamente. fechado, né? Exato. Perfeito. É isso aí, galera. Houveram muitas notícias inesperadas e o mercado reagiu negativamente pra gente, né? E isso aí afeta relativamente no mercado. E esse delay que o nosso mercado tem de abrir depois, esse gap causa esse gap, porque para tentar correr atrás do prejuízo, né? Dos movimentos que já ocorreram nas outras bolsas pelo mundo. E o gap, o que ele faz? Ele causa uma discrepância nos preços, do preço de fechamento para o preço de abertura. Uma diferença aí de 30 pontos, é ponto pra caralho. E essa discrepância, ela afeta todos os indicadores do mercado, correto? E vou te dizer que a maioria dos setups, eu acredito que não afete tanto o taper reading pela leitura de fluxo, mas os setups de análise técnica, que usam indicadores como norte, como direção, esses indicadores eles têm a coleta de informação que eles retiram do mercado distorcida, devido causada pelo gap. Então esse gap ele distorce a coleta das informações. Com isso, os indicadores demoram um período mais até voltarem à regularidade. Se distorceu a coleta de informações, os indicadores estão com informações erradas que fornecem informações erradas para os setups. Ok? Estão me acompanhando? Estão entendendo? Ok, perfeito. Uhum. Eu Fechado. só mutei o áudio aqui. Não, tranquilo. Mas aí, ó, se vocês tiverem dúvida, eu vou falando, vocês me interrompem e perguntam, ok? Então vamos lá. A gente teve uma puta de uma abertura com gap. O indicador vai estar certo? Não vai. Por quê? Vai estar distorcido. Porque até ele usa alguns períodos de coleta de informação para configurar. Se ele configura antes desse período, ele está configurando com base numa informação errada e vai nos dar um sinal falso. Por isso que é sempre bom a gente manter os pés no chão, aguardar o desenrolar do mercado. Por isso que a maioria das vezes, que é um gap normal que ele abre e fica lateral até ver o que vai acontecer e aí ele decide para que lado vai, ok? Com base nisso, a gente perde as referências que a gente tinha do dia anterior, a gente tem que criar novas referências. Quais são essas referências que a gente pode criar? Analisar os pontos onde o mercado respeita, as faixas de preço onde ele respeita, ok? Então o que a gente teve ontem? A gente pode colocar um ponto aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar a ferramenta na outra tela aqui. Quando você pega aí, tem algum tamanho de gap que ele distorce? Até quanto de Quanto gap assim maior o que. gap, maior a distorção. Mais tempo o mercado demora para corrigir, para voltar ao normal. Quanto menor o gap, Uhum, menor a distorção, certo. E ok? como é que eu sei a hora que o mercado deu uma normalizada e os indicadores daí voltam a Quando ele para de ter mostrar feito uma sinal falso. estratégia? Quando ele para de mostrar sinal falso.
Sinal falso é trade que dá errado. Exato. Bom, vamos lá. Ricardo, Oi? se tu tá utilizando média móvel de 20 períodos, por exemplo, e tá com um gráfico de 2 minutos, tu espera 20 candles, né? Eu não sei Sim. os outros indicadores do Hélio, mas Se for eu aritmética, posso se falar for de média exponencial, móvel, você é pode isso. antecipar, porque a exponencial dá Pode mais encurtar valor para isso. as últimas. Mas sempre considera o período do indicador que está em questão, né? É, e se for a ponderada, você desconsidera totalmente, porque ela dá muito valor pro gap. Não, eu tô seguindo Mas, a única média que eu tenho aqui são as dos filtros que o velho utiliza. Tem as médias de 200, Isso. desculpa, Hélio, São só as interromper. 200. Não, fica tranquilo. a de 200, né? Isso. São só as 200. E as Não VWAP? tem outra. Não, mas tem mais média também aí, Hélio. Tem não, cara. É VWAP aquilo ali, que você tá vendo branco. Ou a média de 34 tá lá no seu coisa. No vídeo que você fez, você mandou por ela. A de 34 e a Não, de não, 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 17 não. também. Isso é no vídeo de filtros e nos 2 vídeos posteriores eu já expliquei que para esse setup ela não se aplica. Ah, então, peraí. Então deixa eu até arrancar essa porcaria daqui. A 17 também não. E nem a E essa 34. média eu perdi. E a de 9? Também não. Por isso que é bom, indicadores que não utilizam tempo, que nem o pivot point, tu pode confiar, Isso. confiar mais um pouquinho. Isso. Então vamos lá. Ó. Ah, Começando o dia de ontem, o que a gente perdeu parte da referência, o que a gente cria como referência? Suportes e resistências. Correto? Vamos usar o price action, principalmente quando a gente está operando o renko. Quais são os suportes e resistências que a gente pode usar? O fundo que ele fez aqui no começo do dia no 4. Deixa eu pôr uma linha exatamente no... Deixa eu pôr o imazinho, daí ele vai pro cara, próximo. se eu te pedir uma coisa para você fazer essa análise, será que você vai me xingar muito? Não, pode falar. Olha só. É, coloca a sua tela como se estivesse acontecendo o dia e vai avançando o período. Porque assim, Tá. depois que a gente passa a analisar o passado, é um pouco mais fácil, porque você consegue enxergar. O problema, Tá. pelo menos o grande problema que eu enfrento, é o tempo de reação, é na hora saber o que está acontecendo, sabe? Beleza. Você Vamos entendeu, lá. né? Vamos lá. É que vai ficar um pouco Show. ruim de enxergar aqui, que fica no cantinho daí. Não, mas é só É. ir acompanhando aí a telinha no cantinho de boa. Então beleza, vamos lá. Que a gente teve aqui a abertura do mercado deixou um fundo. Você já viu que o mercado rejeitou essa faixa de preço. Se ele rejeitou, é um suporte, ok? Aí ele subiu, fez um Smurf, fez um Pluto e deixou um topo. Opa, já marcou um topo aqui. Significa o quê? Smurf e Pluto você não explicou ainda pra Não, ninguém. não, não. Só depois que vocês aprenderem a usar isso aqui que eu vou explicar. Beleza. Aí, beleza, ele foi lá, rejeitou aqui em cima também. Opa, temos uma resistência. Então, peraí, a gente já tem um suporte, já tem uma resistência. Então, a gente já tem um range. Tem uma região que a gente tem que esperar, ok? Uhum. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o dia. Aí foi indo. Teve uma configuração aqui de um chapéuzinho de venda. Mas que hora que foi esse candle aqui? 9h33, correto? 9h33. O que a gente tinha 9h30 ontem? Notícia não. Teve notícia. 5 notícias. A gente tinha 5 notícias ontem e 2 eram 3 touros e 2 2 touros. 5 notícias. Qual que é, vamos recapitular para quem não esqueceu, o período que a gente não opera de horário? 9h05 até 9h05, das 9h50 até as 10h05, Uhum, das 10h20 até as 10h35 e depois das 14h e quando tem a porra da notícia. exato. Quando tem notícia, qual que é o horário que a gente respeita? Não lembro. 10 minutos 10 antes e 5 minutos, minutos depois. Perfeito. É É isso aí. basicamente para todos, né? 10 minutos antes e 5 minutos depois, na abertura das bolsas e nas notícias. Exato. Então, qual que era o sinal para a gente entraria ou não nesse? Não. Perfeito. Então, beleza, vamos continuar. Agora, beleza. Deixa eu avançar um pouco mais a tela aqui. Até o próximo. Olha lá. Aí aqui em cima a gente teve um Zé Carioca de compra. Certo? Que horário que foi Certo. isso? 10h34.
9h36. 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 Tá liberada a operação? Não. Por que não? Foi as duas que eu tomei pau. Estaria liberado, mas tá próximo do topo e tá próximo do. Tá próximo do topo. Não, por causa do horário também, velho. O horário não tá liberado ainda, né? Não, é 9h36, já passou a 35. notícia. 5 minutos. Essa aí eu operei, essa deu gain. Eu me arrebentei na primeira ali da venda. Então, Mas ela então, dentro desse conceito aí, ela não tá liberada porque não tem 2 pontos ali para ela andar para cima, porque tem um novo suporte. tem sim. Uma 2,5 nova pontos. resistência. A resistência ela tá tem 2,5 2 pontos. Tem? Tem, ó. Ó, a compra seria aqui no 18, certo? Uhum. Aonde que foi o topo anterior? No 20,5. Do 18 para o 20,5 são 2,5 pontos. Correto? Correto. Mas como ela não deixou pavio, teria que ter colocado ela bem rápido. Não sei se teria dado tempo de entrar ou não. Eu não vou considerar esse gain, ok? No cálculo de hoje. Porque pode ser que não Dava pra teria sido pegar assim, executado. Dava? Eu peguei ontem, ele peguei no preço. Ele deu, se tu aproximar, eu acho bem próximo, ele deu um paviozinho bem pequeno. Tá. Não, Mas eu beleza. peguei. Mas Não, vamos. Deu pra pegar. O Renko não faz isso, cara. O Renko, se ele pareceu pavio para baixo, é porque foi o preço. No caso, não tem como. Assim, ele pode ter voltado naquele preço, sacou? Tá. E ter pegado só, não tem problema nenhum. Mas ele não foi para baixo, então não é certeza que pegou. Então por isso não vamos considerar. Mas essa seria a primeira operação liberada do dia. Teria dado gain, ok? Mas eu não vou pôr na conta do dia. Vamos ficar zerado por enquanto. Aí logo em seguida que a gente teve um chapeuzinho para venda. 9h49, correto? Correto. Só que ele foi de frente para quê? Pro fundo. Para mínima do dia até então. No horário. Faltava 1 minuto ainda. Você ia entrar numa operação que se não resolvesse em 1 minuto, você ia cair dentro do período não recomendado para operar. Ok? Então, essa aqui a gente poderia filtrar ela usando a base como o anterior e o tempo também. Tudo bem? Galera, se vocês não concordam com a minha análise, vocês falam, porque às vezes vocês têm um ponto de vista diferente, a gente tem que esclarecer isso, tá bom? Perfeito. Tá tudo certo. Por enquanto Então, vamos tá lá. tudo certo. Então, continuando. Aí o Smurf dá no movimento. Olha, Isso. Pode falar. nessa entrada aí das 9h49, na verdade, ele abriu um gap 9h49. Só que ele fechou, já era 9h50 mais ou menos, entendeu? Ele foi muito rápido, ele bateu aí e voltou. Então, tipo assim, já tava no horário já que não era para entrar, entendeu? Entendi. Então, o filtro de horário já não faria a operação também. Isso, eu não entrei nesse outro aí também pelo horário, né? O outro chapeuzinho. Esse de cima, de compra, eu até coloquei a ordem, só que deu problema lá com a XP lá, não consegui colocar a ordem. Ontem Mas várias pessoas tudo reclamaram pra mim que tava com problema com a XP. Mas já tinha dono do movimento nesse aí. Esse aqui não era pra entrar. Esse aqui não era Não, pra esse entrar. aí não, esse aí eu também não entrei, não. E daria 10h07, estaria liberado pelo horário, mas não era pra entrar. Então vamos continuar até o próximo aqui pra gente achar. Esse Peraí, aqui por foi que esse verde não entrou? Por que causa esse do verdinho Smurf. não entrou? Por causa do Smurf. Então. Mas eu não sei os Smurf. Os azul, Não, o Smurf o azul. pintou Começou uma o cor movimento antes. contra a cor. Pintou Aquela outra cor cor que tá antes. Isso. O movimento é da cor anterior. Se teve outra cor no movimento, você não entra. Isso aí tá no terceiro vídeo. É o meu gráfico andando sozinho. Aqui, ó. Vamos lá. 10h07, certo? Configurou. Só que aqui a gente tem um primeiro Smurf, 10h01. Tá vendo que coloriu azul? Não pintou de azul seu gráfico? Pintou de azul, pintou de amarelo, esquece esse movimento. Toda essa alta aqui você não vai fazer nada, independente do que pintar. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Vamos continuar. Aí aqui a gente teve um Zé Carioca 10h47. Tinha notícia de horário? Ontem não, né? Acho que a última notícia tinha sido 10h15. E depois só às 11. E aí, ele estava testando alguma coisa ou não? Porque aonde que estava o topo aqui, ó? O topo estava aqui em cima, então tinha espaço.
Então essa aqui foi uma compra autorizada, sem filtros, que poderíamos fazer, correto? Correto. Correto. Então vamos considerar essa a primeira operação do dia aqui. Se a gente não- Beleza. Beleza? Então vamos lá. Seria a primeira operação, primeiro gain, primeira operação liberada, primeiro gain do dia. Mas mesmo que ela não formou um paviozinho ali, talvez teria que ter sido rápido Tem essa também no questão gatilho, também, né? entra esse ponto, Tá bom, se quiser a gente já desconsidera ela também, mas não conta ela, porque não teve pavio, pode ser que não teria dado entrada. Mas Ué, deu Maria pra na pegar sim, deu pra pegar. Deu? Deu pra pegar? Beleza. Não, então tranquilo, então pode contabilizar. Então vamos contar só essa, então, uma das duas a gente fica com uma. Então vamos lá. Esse movimento de alta que teve aí, o fato dele não estar dentro do Smurf ali, não ter sido Esse queima de Smurf é alta, o contrário. eu posso entrar. Pode, Aham, porque ó, não, então, eu o posso Smurf, entrar. o Smurf foi para baixo, não foi? Foi Então qual que é o movimento que o Smurf dominaria? O movimento de para queda. baixo. Exato. E essa aqui foi o movimento de alta. A gente teve alguma outra coloração nesse movimento de alta anterior a esse box? Não. Então, quem que foi o primeiro movimento? Quem que era o dono do movimento? O Zé Carioca que configurou aqui. Certo. Perfeito? Ó a máquina. Perfeito. Então vamos continuar. Aí a gente teve outra configuração aqui, ó, 11:53, certo? Só o que a gente teve aqui antes? Smurf. 11:39 Smurf. Então, o que a gente faria? Nada. Nada. Aqui a gente teve um movimento de box contra, correto? Interrompeu esse movimento de alta. E logo em seguida, a gente já teve a configuração de um Zé Carioca para compra. Eu entro nessa operação? Não. Por quê? Porque onde a gente tem um topo aqui? Não, onde que ele marcou o topo? Um tique acima da entrada. Essa operação deu certo? Deu certo. Poderia dar errado? Poderia. Se tivesse segurado mais nesse preço aqui, teria dado um loss. Entendeu? Todo topo e fundo que o dia marca, ele serve como uma nova barreira para mim, um novo obstáculo. Você tem que ver se ele foi relevante ou não. Aqui ele segurou o preço depois de um baita movimento. Então isso aqui poderia ser até uma exaustão. Sabe o que é movimento de exaustão? Não. Imagina que você Dá uma... está correndo. Você corre Uhum. 5 km. Aí quando você para, você tá igual você começou a corrida ou não? Você tá Não. ofegante, você tá exausto, não tá? Uhum. Então, e aí, isso aqui pode ser esse tempo que você para respirar e tomar um fôlego. Aí você tem que aguardar se ele vai definir se você vai ter fôlego para continuar ou se você vai parar de correr. Aqui ele deu uma respirada a fundo, deu mais 2 passos e voltou tudo para trás, parou de correr, entendeu? Entendi. Então, é sempre bom evitar topos e fundos, porque são suportes e resistências. A gente não opera suporte e resistência. A gente não compra... Aqui você poderia comprar topo e vender fundo, entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. Hoje teve um movimento, mas depois eu vou mostrar e vou explicar para vocês como identificar para não ser um rompimento falso, entendeu? Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu só te perguntar uma outra Pode coisa falar. antes que apareça. O fato de, por exemplo, esse primeiro Zé Carioca nessa faixa que você está aí, das 10:41, ele não configurou por causa que deu o azul ali, o Smurf antes, certo? Isso. Se fosse Pluto também, mesma coisa. Vale pro Mesma amarelo coisa. também, né? Vale. Mesma Beleza. coisa. Mesma Vou coisa. tocar o pau, então. Então vamos lá. Aí a gente foi, teve um lenga-lenga, cores e cores. E aí aqui a gente teve uma venda. Só que aí a gente teve mais um... Deixa eu apagar essa... que ficou lá pra trás. Porque daí essa aí não vale mais, né? No caso, o que vale é outro topo, né? Isso. Entendi. Aquela lá já não vale, aí valeria aqui, ó. Aí a gente teve uma venda bem de frente aqui para um suporte, que seria o fundo que ele tinha marcado aqui anteriormente. Só que essa venda aqui, eu faria, mas é com base em outra informação que eu vou passar para vocês depois, ok? Com base no volume financeiro, que estava fazendo escada positiva, favorável ao movimento de queda, ok? Mas também não vou considerar, porque pela orientação que eu dei para vocês não era para fazer. Quem tinha essa orientação do suporte e resistência,
Quem não tinha faria porque teria espaço até a VWAP, que ela estaria aqui embaixo. Ok? Uhum. Todo- Certo. Eu quero que vocês entendam muito bem, galera. Se vocês tiverem dúvida, me pergunta. Beleza? É que no meu caso eu entraria, porque eu desconsideraria Sim. o outro lado. Sim, sim. Ok? Mas eu não vou usar como base de cálculo para não ser injusto. Beleza. Vamos sempre ser um pouco mais negativo. Bom, vamos lá. Daí aqui em cima a gente teve um movimento de Smurf. Lá em cima. Ok? E desconsiderou todo esse movimento aqui, que a gente teve uma configuração aqui abaixo do pivô, que validaria a entrada, se não fosse o Smurf anterior que a gente teve lá em cima. Ok? Porque ela configurou abaixo do pivô, mas também não deixou pavio, então não sei se teria pego a entrada ou não. Mas de uma forma ou de outra a gente não conta essa entrada. Vamos Ué. continuar. Oi, Esse movimento aí foi muito rápido, muito rápido. Parece até que foi notícia. daqui de cima Ele até até- aqui embaixo. Isso, ele Mas parece foi no- até que. Ah, não foi. Ele Aquele até candle de deu 20 esse pontos, pullback aí muito rápido, muito rápido. Tava tendo Se você discurso olhar esse aí- horário, né? Esse horário era Ó. 1h30. Tava tendo discurso na Europa do presidente do Bundesbank, do Banco da Alemanha. Se você colocar em cima dos boxes aí, você vai ver o horário, 13h31, todos eles, ó. Foram 3 minutos, mais de 20 pontos. Em 3 minutos foram mais de 20 pontos. É isso aí, era o discurso do cara. É. Discurso é uma coisa que é muito ruim você definir porque é de interpretação. Não é número que a galera já está esperando, se vai vir positivo ou negativo. Depende do sorriso do cara, de como ele fala. Isso afeta todo o mercado porque cada um tem uma interpretação. A pior coisa que tem para você operar é discurso. Por isso que eu prefiro ficar de fora. Bom, vamos continuando aqui então. Aí, o que a gente teve? Uma venda que foi às 14h20, ok? Eu acredito que teria sido a última operação aí. E olha uma coisa que eu acho bem interessante, o preço que ela deu à venda, no 94. O mesmo preço, aqui vocês entenderam o porquê ela estaria liberada, né? Porque o Smurf foi no sentido contrário aqui, né? Que o Smurf foi para cima, mas o movimento foi para baixo, e a venda se dá na perda do pivô. E exatamente na mesma faixa de preço dessa operação anterior aqui, que deu gain. Então, se uma operação deu certo, o mercado é cíclico. Ele tende a repetir os movimentos que ele já fez. Se deu gain anterior, a chance de dar gain aqui novamente é bem grande. E essa deu até uma canseira, porque pelo visto ele trabalhou bastante, voltou a ficar 2 ticks do stop, mas depois ele acabou dando essa gain. pontilhada aí? Essa linha pontilhada tá em cima, né? A venda foi abaixo, foi na perda, Ah, beleza. que era o pivot point. E pelo horário também tá beleza. Demorou 7 minutos a operação, demorou um pouco mais. Bom, aí a gente teria parado. Eu perdi a conta, vocês contabilizaram aí quanto que estaria de pontos? Acho que foram 4 pontos. Beleza, 4 pontos aí do dia de ontem. É aquilo que eu sempre falo, cara, nessa operação, nesse setup, ele vai dar poucas operações, mas é para dar operações certeiras. Por isso que a gente tem que analisar muito bem em relação dos filtros, respeitar muito bem eles. Léo, desculpa, eu perdi uma aqui, cara. Pode falar. Depois daquela que Fala o horário, por favor. Fala o horário. Porque foi rápido, aí depois deu uma verde, não deu? Ah, verdade. A gente teve uma verde aqui em cima, ó. Só que eu acho que não foi tinha rapidão. espaço até o pivô, ó. Tem o pivô como point. filtro. Tem o pivô como filtro, ó. Ela não tem 2 pontos antes do pivô. Uhum. Ô Hélio, você consegue, eu tenho observado aqui, eu tenho tido bastante dificuldade. Eu até ontem perguntei pro pessoal na sala aí, até o Bruno me ajudou e o Pedro Lira, com esse negócio do renco aí. Porque ele é um gráfico que você não sabe quando ele vai fechar e para que lado ele vai fechar. Sim. Tem alguma técnica assim que tipo, eu já posso meio que ficar no jeito assim para antecipar? Vou te explicar o Renko 4R. O que é o Renko? Ele é um gráfico atemporal que trabalha só com os preços, ok? No caso que a gente está usando o 4R, vou pegar um box aqui para te explicar o box. O corpo do box vão ter 1,5 ponto no 4R, toda vez. O que é 1,5 ponto no dólar? São 3 ticks. Significa
Significa que a partir do 4 ticks, porque é 4R, no 4 ticks a mais da máxima do box anterior ou a menos da mínima do box anterior, ele vai fechar o novo box. Entendeu? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos falar em números. Esse box aqui, ó. Sempre o cálculo é 3 mais 1. Por exemplo, eu no índice uso 11R, então é 10 mais 1. Pensa assim. Né, cada box. Esse box branco, ele tá aqui, ó. A mínima a abertura dele, 92,5. A máxima dele vai ser 94. Ok? A máxima não, que eu digo que é o limite, porque o box anterior dele. é o fechamento aqui em cima. Ele poderia vir até aqui embaixo sem fechar um box contra até o 90. No 89, até o 89,5, que seria 4 pontos e meio. 3 ticks abaixo da abertura do box anterior, que foi no 91. Se ele viesse 4 ticks, ele fecharia. Tá, e porque às vezes, por exemplo, esse box branco mesmo, ele poderia ir, tipo, andar 4 ticks normal, voltar e depois fechar com 1,5. Assim, ele anda 2 pontos formando pavio, depois ele vai e fecha com 1,5. Porque ele não rompeu. O valor de abertura. O abertura e fechamento, porque ele não rompeu 4 ticks a mais da abertura ou 4 ticks a mais do fechamento. Enquanto ele não rompeu uma dessas extremos, ele não vai fechar outro box. Ele tem todo esse range para trabalhar. Entendeu? Entendeu? Então aqui ele pode trabalhar 1,5 para baixo, 1,5 do corpo e 1,5 para cima. Então aqui ele pode trabalhar 4,5 pontos sem fechar o próximo. Ele só vai fechar o próximo quando ele definir 4 ticks ou 2 pontos acima da abertura ou abaixo do fechamento do box anterior. Entendeu? Então você tem que acompanhar o mercado e ver na direção que ele está trabalhando. Legal? Ó, só pra gente encerrar aqui, já que a gente tá... No momento que tu botar tua ordem oco, tu já vai saber o limite dele. Ó, depois a gente teve esse aqui, 15h53. Alguém sabe por que 15h53 também é um horário que não se opera? Ajuste as 4 horas. Eu não... Perfeito. Sei, o volume tá baixo. É o ajuste. 4 horas, todo Não era dia. Tem fechamento. horário não é até as 14? Não é após as 14, não é pra operar mais? Sim, mas eu só tô explicando o resto do dia. Ah, tá. Ah, beleza. Eu já interrompi ali atrás, mas aqui a gente tá continuando só para esclarecer mais alguns pontos para reforçar. Porque todo dia, às 4 da tarde, tem o fechamento do ajuste do dólar. Então é a mesma coisa. 10 minutos antes, 5 minutos depois, não se faz nada. Ok? 15h50, tá? Beleza. E aí, continuando, teve outro box aqui, acho que já era 5, lá vai cacetada. Esse aqui foi 5h23. Já é o horário que acho que já era pra estar todo mundo bem longe da tela fazendo outra coisa. E também foi de cara para um pivô aqui, ó. Ok? Ok. Então, esse foi o dia de ontem, gente. Mais simples. Muito Vai fazer uma análise ao vivo, agora? Vamos lá. Vamos praticar um pouquinho, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo no mercado. Deixa eu maximizar a tela aqui. Olha, nessa venda aí, nessa chapeuzinho vermelho, eu não entrei devido ao Pluto, mas você pegou essa operação, né? Eu peguei por quê? Vou te explicar já. O que a gente tinha aqui, ó? Abrimos guepado, certo? Então vamos lá. O que eu fiz no começo do dia, apaguei para começar a apresentação, vou desenhar de novo. A gente teve aqui. A gente teve aqui.
Vocês devem estar... Deixa eu abrir outro gráfico aqui. Ô Ricardo, fecha a musiquinha do gás aí pra nós, por favor. Obrigado. Vamos lá. Vamos explicar aqui o começo do dia. Alguém quer gás aí? Não, valeu. A gente teve a mínima aqui, certo? A gente já traçou um suporte. Teve a máxima lá em cima, traçamos uma resistência. Eu gosto de esperar sair dessa região para ver o que ele vai querer fazer. Logo em seguida que ele saiu aqui, ó, 9h36. Foi. Hoje a gente não teve notícia, teve? Deixa eu não lembrar. Tava o calendário aberto aqui do dia de ontem. Deixa eu abrir para hoje. Teve notícia aí. Construção de casas. 9h30. Veio abaixo da estimativa. Ok, 9h36 já é o horário que libera a operação. Porque a notícia foi 9h30. A gente parou 10 minutos antes para fugir dos insides e 5 depois para aguardar o mercado digerir. Deu a venda. A gente teve um Pluto aqui em cima. Como eu expliquei já, vocês devem seguir isso, não inventem. Fica no arroz com feijão mesmo, no básico, que isso aí vai ajudar vocês a gerar os pontos que precisam, criar uma gordura e se desenvolver. Só que aí, ó, deixa eu abrir um outro gráfico aqui. De vocês está demorando para carregar hoje também? Tô achando uma carroça meu Profit hoje. Pra ser sincero pra você, Só no fute mesmo. o meu, no meu aqui, no meu chapazinho vermelho, ó, ele pintou um antes, Aham. que foi às 9h35, cara. Não, 9h35, todos acho que foram 9h35, antes de romper, né? Aí isso me confundiu também, se ia romper ou não, aí depois Pintou antes? pintou logo o outro. Só que agora eu fechei, porque eu vi aqui que lá na 10h24 no seu tinha uma chapeuzinho vermelho pintada, só que no meu não tinha. Aí eu fechei o Profit, abri de novo e agora tá igual o seu. Só que o meu tinha pintado antes. Deve ser por causa do Gap, com certeza. Vocês estão usando a atualização beta? Eu conversei com gente que teve problema porque atualizou o Profit para atualização beta. Eu só uso atualização estável. Eu também. O meu nem tem atualização aqui também para fazer, mas... O meu é só a atualização estável que eu uso, mas ontem eu também tive um problema que eu até te falei, você lembra? Aquele primeiro dia, ele não apareceu, deixa eu pegar depois, aqui o né? de ontem. Então, isso aí, essa parte, igual eu expliquei mais cedo, o Gap atrapalha isso também, tá? Por causa da coleta de informações. E aí quando você fecha o programa e abre de novo, ele faz uma nova coleta de dados para configurar os setups. Ok? Isso pode acontecer. Deu o setup às 9h36, né? Aí deu o verdinho. Só que não apareceu o primeiro, foi só o segundo. No meu, na hora que eu tava vendo, o primeiro foi branco, entendeu? Entendi. Mas aí mesmo assim, aí ele seria de cara pra resistência, né? Aí não teria espaço até resistência. No meu caso também, tipo assim, eu tô seguindo o padrão, né? Pintou um box antes, eu não ia entrar mais. Não, tá certo. É isso, a ideia é essa, dar poucas operações, mas operações certeiras. Para que vocês consigam ter uma consistência, e aí se vocês querem ganhar mais, vocês só aumentam a mão, ok? Sim. Essa é a ideia, não é dar muitas operações. Bom, vamos falar aqui do dia de hoje, então eu quero justificar essa entrada aqui para vocês, ó. Que horas configurou? 9h36, correto? 1 minuto depois da notícia. Eu também uso, ao lado do gráfico do Renko, eu uso o dólar de 5 minutos. Com essa configuração que vocês estão vendo aí. Ok? Aqui eu tenho volume financeiro, com uma média ponderada de 20, ok? Dentro dele. Aqui eu tenho a média de 9. Não, isso não, 9, aritmética. Aqui eu tenho a de 20, aritmética também. E aqui as 200. E essas duas eu vou acabar excluindo porque eu não estou usando para nada. Não, na verdade, essa aqui, a 34, eu não estou usando. E essa aqui, ela é a de 47 aritmética, que ela representa
não exatamente, mas anda muito perto da média de 20 nos 15 minutos. Ok? Para não ter que ter o gráfico de 15 minutos aberto também, eu deixo essa média azul aqui. Vamos lá voltar ao horário. 9h30. O que a gente teve? A gente teve um volume financeiro maior que a média, acima da média aqui. Ok? E logo em seguida, 9h35, a gente já teve um volume maior que o volume anterior. O que isso daqui é? Alguém me diz o que é isso aqui? Acho que é exaustão no movimento, não? É uma escada positiva. Escada positiva no volume. Não sei se vocês já ouviram falar disso ou não. Não vou falar não. Escada positiva no volume crescente, ela vai indicar para você que se houver um rompimento, ele não vai ser falso. Entenderam? Bom saber. Isso serve para topo, Coelho. se ela for positiva, verde para compra, e para fundo, se ela for de venda. Oi, pode falar. Pivôs do dia anterior, ajuste do dia anterior, tu considera? Como filtro? Não? Eles estão no meu pivô, fazem parte aqui, ó, ajuste do dia anterior aqui em cima, é um prior coach. Não. Por exemplo, aquele pivô amarelo de ontem ali, ó, dia 15. Considera como filtro para operar no dia de hoje? Não. Se ele foi tão relevante, ele vai segurar aqui no dia, ó, tanto que ele deu continuidade aqui, tá vendo? Ó, que a gente teve um novo prior na mesma faixa de preço dele, que esse aqui foi relevante, esse aqui já não foi. Entendeu? Tá, só do dia então. Se ele realmente for relevante, o pivot point vai copiar ele para cá. Igual aqui, tá vendo? Ó? Foi na mesma faixa de preço, ó. Esse aqui foi relevante anteontem, ontem e tal. Foi um pivô. Hoje, ele manteve, o próprio programa já faz isso. Já manteve o outro pivô na mesma faixa de preço. Tá vendo? Que ele tem se mostrado relevante. Segurou o preço aqui, tá segurando o preço agora. Ok? Ô Hélio. Oi. Rapidinho. Eu tenho algumas observações que eu faço no volume, que pode ser que tenha mais algumas. Aí eu vou falar e às vezes você pode me acrescentar alguma. Claro. Eu vejo escadinha crescente, Sim. A escadinha decrescente, Sim. Quando ele está estável, né? E quando ele está rompendo a média. Tem alguma outra que pode acrescentar essa visão do volume? Não, eu acho que são essas mesmo. A minha preferida para entrar na operação é a escada crescente. Beleza. Porque eu acho que a chance de assertividade é muito maior. Escada decrescente para mim é um ponto negativo. Consolidado lateral, para mim também abaixo da média, não é interessante. Rompendo a média, para mim sim. Eu acho que vale a pena. Confirmo o volume. Acima da média. Principalmente usando a média ponderada. A escadinha crescente, no caso, pode ser indiferente da cor, né? Pode ser um vermelho. Por exemplo, está querendo dar uma compra, mas ele está fazendo uma escadinha crescente vermelha, outra verde, depois outra vermelha, ainda assim crescente. Não, tem que ser no mesmo sentido. Beleza. Igual aqui. Ele estava fazendo uma escada positiva para venda. Então eu vou procurar venda. Não vou procurar compra. Beleza. Aí se fosse para romper aqui em cima e ele estivesse fazendo uma escada positiva de compra, aí eu ia procurar compra. Ok? Beleza. Show. Ô Hélio, tira uma dúvida para mim também. Pode falar. Por exemplo, assim, dá um sinal, tá? De venda agora, por exemplo, um chapeuzinho vermelho. Mas o volume tá contra a tua operação. Tu deixa, às vezes, considerando assim, que já não tem nenhum filtro na frente, que seria uma operação legal, entendeu? Para fazer limpa. E só que o volume está desconfigurado, ele está, sei lá, com uma pressão compradora, ele está para outro lado. Chega a abrir mão da entrada em função do volume ou não? Tu entra mesmo assim, se o volume não estiver te ajudando, digamos assim, nesse momento da entrada. Se o volume não for favorável, ela não vai colorir. Entendi. Tá. Entendeu? Ela não vai colorir. Entendi. O setup já analisa isso também. Tá. Ele já está dentro do... Beleza. Não, tá entendeu? ótimo. Não tem como dar uma venda com volume de compra. Não tem como. Entendi. Sim, da mesma forma que não tem como ter uma coisa após a outra. E da mesma forma que não tem como dar uma compra com volume entrando para venda. Entendi. Que ele faz parte da leitura da coloração um dos da indicadores, regra. Isso aí não tem como. Isso aí pode ficar tranquilo. Beleza. A única coisa é que quando eu tenho dúvida, igual aqui,
porra, vai perder o fundo. Mas aí eu vi o volume confirmando lindamente, porque uma escada positiva é um negócio muito bonito. Então ele estava confirmando lindamente que iria andar, não seria um rompimento falso, ele não ia bater, testar e voltar. Agora se eu tenho só uma barra isolada de volume, segurou na média ou não rompeu a média, a chance desse movimento voltar contra é muito grande. É grande. Ok? Entendi. Ok. Então vamos lá. Foi essa que eu fiz, mas aí não vamos considerar, porque foge do setup que eu expliquei para vocês, porque teve o Pluto lá anteriormente, ok? Aí depois disso a gente teve vários Smurfs, aqui embaixo a gente teve outra venda com um Zé, só que a gente teve um Pluto e um Smurf anterior, que descaracterizou o movimento. E agora a gente está nesse lenga-lenga lateral aí também. Eu não gosto muito de dias que tem gap, gente, porque ele tende a ser um dia bem chato. Porque parte do movimento que se executaria ao decorrer do mercado aberto já aconteceu com o mercado fechado. E ele descontou no gap. Entenderam? Ô, Hélio. Oi? Mudando um pouquinho da análise aí, cara, se questão de tamanho de lote, o fato de operar pro dólar cheio e no mini, funciona do mesmo jeito. As mesmas análises. Ô, Ricardo, eu só opero mini, cara. Eu não tô mais acompanhando o cheio. Eu só acompanho o cheio nos 5 minutos, tá? Então eu prefiro não me dar a minha opinião com relação ao cheio, porque eu não tô acompanhando. Se eu te falar alguma coisa, eu vou estar mentindo. Prefiro não me manifestar. Parece que vai pintar agora. Sim, já pintou. Pintou ali. Mas agora eu não tô vendo as outras telas, mas acho que daria uma compra sim. Eu acho que valeria não tem filtro? Não, não tem filtro. Aí seria uma compra aí no 86,5. A gente não teve uma coloração. É que eu não tô com a minha tela padrão. Aí eu não gosto de... Bloqueei a ordem aqui, mas não pegou. Na verdade ele chegou... É que a gente tava conversando, não tava olhando a tela. Tava conversando, não vi porque ela chegou a voltar até um ponto pra trás, né? Pode acontecer, ele, por exemplo, antes de pintar o verde, ele ameaçar o Pluto, ou um amarelinho, sei lá, e depois pintar o verde ou vermelho? No mesmo box? No mesmo box. Sabe que eu nunca reparei isso? Boa pergunta. Não, porque de repente seria mais um filtro, né? Se pintou antes no azul e depois ele mudou pra verde. Não, nunca reparei isso não. Porque eu acho que antes desse box branco aí do penúltimo ele tava pintando azul. Esse aqui? Aí ele não pintou e seguiu, e daí agora pintou verde. Pegou minha ordem não, aqui, tô posicionando. Mas se não chegou a definir a cor no box... não definiu, só ameaçou. Não, então não, desconsidera. Não, beleza. Porque não fica na tela, não tem como a gente estudar depois. Então, só para concluir minha pergunta, então imagina assim, se você entrar com... Eu tô posicionando aqui, vamos... ficou um tique do game. Chegou a ficar um tique do game. Só aguardar, galera. Entrou, não tem mais nada a fazer. Agora é o mercado, esperar. Vai, o que você ia perguntar? Se você entrar com muito lote, você influencia, tipo assim, faixa de preço, essas coisas assim? Cara, a gente é muito insignificante nesse mercado. Você pode entrar com toda a sua mão, que o mercado não vai estar nem aí pra você. Entendi. E se eu tiver uma mão de 1000 lotes? Sou muito foda, né? Fodão. Não vai pegar tudo. Se eu tivesse uma mão de 1000 lotes, eu tinha quebrado, né? Então. Você não estaria mais com os 1000. Acho que hoje você não estaria operando, porque acho que você não estaria bem da cabeça. Não, eu estaria chorando uma hora dessa. Já teria se jogado a janela, já. Já. Já deu gain, hein? Ainda não pegou. Deu gain. Agora pegou. Isso aí, ó. Gain ao vivo, hein? Funcionou mesmo, hein, velho? Porra, gente, eu tô falando, faz um ano que eu estudo isso. Com o lucro que eu tive aqui agora, eu vou estar pagando uma cerveja pra você ali que você veio pra cá. E outra vou comprar, mas vai ser glacial, viu? Não, deixa quieto. Nesse caso... Oi.
Nesse caso, mais positivo ainda, porque ele tava ganhando a VWAP, né? Sim, sim. Porque aí a gente teria assim como... O nosso stop ia ficar abaixo de 2 pivôs. Que na verdade acho que a gente tem 3 ali, porque esse pivô de cima aqui ele tá misto, ó. Vocês podem ver que no meu caso ele tá verde e amarelo. Então são 2 pivôs da mesma faixa de preço. Então ele foi um rompimento desse pivô e andou o suficiente para pegar o nosso gain. Uma outra coisa que eu já expliquei também. Poderia bater aqui os 2 pontos e não executar a nossa ordem. Quando isso acontece, o stop vocês já trazem para meio de gain, ok? Aconteceu isso aqui. Porque ele encostou lá, ele já jogou pro break-even de meio ponto, mas aí ele levou os 2. Porque o que acontece, igual o Ricardo, ele não colocou a ordem na hora que fechou o gráfico, ele colocou bem depois. Então o movimento já tinha descido, subido, depois pegou a ordem dele. Então a posição que ele entrou na fila de saída ficou lá atrás. Né? Vale a pena, ao invés de colocar o trailing para meio ponto de ganho, botar 1 ponto de ganho? Você vai ser violinado várias vezes. Você vai sair muito mais com 1 ponto do que com 2. 1 ponto. E com meio não, você vai sair com meio. Não. Mas se você pôr com meio, não? Você vai sair muito mais com 2 do que com meio. Tá, tu já tem isso. Já, mano. Porra. Tá. Beleza. Não, eu já sou mais cagão, eu botaria 1 de ganho. Uhum. Não, vai na minha que vai dar bom. Tu faz sucesso. Gain para disparo 4, distância 3, então. Não, aí você põe 1, né? O break-even é 1. Não, é que eu uso o trailing e não uso o break-even. Ah, sim. Daí ele vai mexer com o trailing da onde estava a posição inicial, né? É isso? Bom, galera. Velho, você só pega esse setup de cor? Não, eu opero o azul e o amarelo também. Então, esse setup de cor, você só opera esses setups de cor aqui? Azul, às vezes eu vejo umas figuras assim que é pra sempre me lembrar de onde minha esposa vai gastar o dinheiro. Ela já tá até vendo hoje comprar ingresso pra ir pra Disney de novo. Bom... Mas o azul e o amarelo dá bastante entrada, né, Hélio? Claro que tu deve filtrar em cima das entradas, mas ela parece que acende bastante, né? Configura mais. Ele acende bastante, só que eu filtro bastante também. Sim, claro. Então, ó, só pra te dar uma luz aí, assim, só pra você ter uma ideia. Tem um monte de azul na tela, certo? Só 2 dariam entradas no meu filtro hoje. E dos amarelos, nenhum até agora. Entendeu? Entendi. Então, assim... que depois se tu acaba mesclando tudo, tu consegue fazer... Tu faz o que na média de operações? Umas 4, 3 no máximo 5. Normalmente eu tenho batido minha meta com 3. Hoje eu já fiz com 1. Naquela operação ali já deu minha meta da semana, porque segunda-feira foi muito bom. Segunda-feira eu tinha feito grande parte da meta. Aí hoje eu só complementei. Só que você segura o trade, né? Porque você segura, né? Isso, mas isso é o próximo passo. Você faz... mas que eu vou explicar mais pra frente, que em determinados momentos, determinadas situações, com outros fatores a favor, a gente vai realizar uma parcial e vai carregar o resto da mão. Entendi. Ok? Mas isso quando vocês já tiverem gordura, que vocês conseguirem respeitar essa primeira base do setup, e aí a gente vai para a próxima fase. Não adianta querer atropelar, querer aprender um monte de coisa, você vai se perder e não vai entender nada. Ok? Show de bola. Beleza. Obrigado. Imagina. E aí, galera, mais dúvidas? Vamos aproveitar, hein? Aproveita a oportunidade. Pô, é sério esse negócio do Lula que ele foi solto? Não, é zoeira. Tu não viu o vídeo? Clica lá, é fake. Não vi. Tô falando com vocês aqui. Vai aparecer um tiririca tirando sarro da sua cara. Não é menos mal, velho. Vai falar, é mentira, bestado. Cara, se fosse, o dólar tava batendo R$5 hoje, mano. Com certeza, pelo menos 5. Oi. Tem previsão aí pra passar o Pluto? Ou como é que vai ser? Só quando vocês estiverem operando totalmente autônomos, o Zé Carioca e o Chapeuzinho. Beleza. Isso vai depender da evolução de cada um, a gente vai fazer o acompanhamento. Por favor, quem não preencheu a planilha, preencha, tá? Porque
Essa semana eu vou dar um desconto que foi a primeira semana, mas na semana que vem, quem não estiver alimentando a planilha eu vou excluir, tá? Eu vou preencher lá. Beleza. Eu sei que tu já tinha colocado em votação e tal, lá no grupo do Face e tal. Mas não seria legal a gente ter um grupo só para falar de dólar, só para falar das coisas do dólar? Porque no grupo do Tatu ali tem muita informação e às vezes tu coloca informações relevantes, só que, sei lá, tem 300 mensagens aí, tu às vezes pega o celular, tu não consegue, às vezes eu vi ontem que tinha algumas informações relevantes que tu tinha colocado lá que eu só acabei vendo hoje, que eu parei com mais tempo para olhar o grupo e tal, né? Tá. Então, eu não sei, é uma sugestão minha, eu já até tinha votado lá que eu acho que seria legal. Eu sei que tem gente aqui que opera as duas coisas, mas para, de repente, eu, por exemplo, que pretendo dar foco em dólar, nesse setup, trabalhar exatamente, a me aprofundar nos estudos em cima do teu setup, né? Eu acho que ficaria mais tranquilo, mais fácil para colocar dúvida, colocar tela, a gente trocar ideia das operações, de repente no fim da tarde, quando tu puder ou quando tu não puder, a gente fazer um call de fechamento entre nós ali, de quem entrou, quem não entrou, sabe? Então, porque acho que ajuda, né? Aprofundar o estudo, no caso, né? Sim, eu acho super válido, Gerson, isso que você está colocando, tá? Eu penso sim em no futuro fazer, só que eu já fiz uma experiência parecida com essa no passado e o que acabou acontecendo é que muitas pessoas descomprometidas foram participar e acabaram desestimulando quem realmente queria aprender e estudar. Então, por isso que eu resolvi iniciar isso de forma aberta. Por isso que eu vou ver quem realmente tem interesse, quem está participando, quem está se dedicando, porque tem gente que nem a planilha está preenchendo. E aí eu vou filtrar essas pessoas, tá? Porque é aquilo, não adianta a gente encher uma sala com um monte de gente falando um monte de baboseira. Tem que ter pessoas comprometidas, que realmente se dedicam e que estão aprendendo com aquilo e que querem compartilhar aquilo com os outros. Não simplesmente falando o que acham, porque isso atrapalha. Mas a desinformação eu acho que é uma das piores coisas que a gente tem hoje, né? Fake news, essas coisas. Então, eu no futuro pretendo separar sim, ok? Mas por enquanto vai continuar dessa forma, tá? E até dando oportunidade também para quem está chegando agora, que não conhece e está conhecendo, e vir a integrar esse grupo mais para frente com pessoas que já sabem e podem ajudar os outros também. Porque eu adoraria ter muito mais tempo e me dedicar muito mais para ajudar todo mundo como eu gostaria. Mas eu acho que se vocês no futuro entenderem muito bem isso, porque isso que eu estou fazendo, gente, é algo que eu gostaria muito que tivesse sido feito comigo quando eu comecei. Porque eu acho que nesse meio tem muita gente querendo levar vantagem, se dar bem em cima dos outros. Muito mais do que querendo ensinar, aprender, a ajudar as pessoas. Então, no começo, você tem muita desinformação, muita coisa errada, que eu vejo hoje como errada. Nada contra, tem quem vive disso e ganha dinheiro com isso, mas eu não sou favorável à sala de trade que faz o cara ficar girando e gastando em corretagem para enriquecer a corretora. E esse é o caminho que a maioria do pessoal que começa toma. Porque é o caminho que tá cheio de propaganda por aí. Igual o cara colocou esses dias, chegou em São Paulo, viu uma propaganda Toro Radar lá, botou a foto. Porra, é a corretora mais cara do Brasil, cobra um real por operação. É tipo umas coisas... Hã? Ele é aqui de BH. Então é umas coisas que, infelizmente, é o que o pessoal que quer entrar nesse mercado acaba descobrindo. E acaba indo por esse caminho. E toma muito prejuízo no começo. Por isso que desestimula muita gente. Muita gente quebra cedo. Então eu acho bacana o que eu puder fazer para ajudar quem está começando a se desenvolver e a nortear esse caminho que ele deve realmente traçar, que é o caminho que vai te levar ao sucesso. Assim, vocês podem ver como o Rafa, ou eu, ou o Camilo, ou outras pessoas aí que a gente conhece, que é do nosso meio, que vivem de mercado. Entendeu? Então, eu espero poder disso aí, tipo, contaminar vocês, para vocês também fazerem isso no futuro com alguém, com quem vocês conhecem, e assim vai.
Porque eu acho que é um puta estilo de vida esse, cara. Você poder viver de trade. Hoje eu vivo fora do Brasil, eu vivo onde eu quiser, desde que tenha internet para operar. Viajo para onde eu quero. E tipo, eu acho que é o sonho de muita gente. E a gente pode ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali a realizar esse sonho. Obrigado, Hélio. Não, imagina, que isso. Bom, galera, acho que foi bastante já. Me mutei porque minha cadelinha resolveu acordar. Bom, vamos lá, mas vamos falar aí do trade aí. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Não. Não, pra mim tá ok também. Acho que Ficou tudo claro? Tá bacana? Vocês viram onde erraram? tá bacana. Vocês viram por que erraram? Vocês entenderam? Então, se vocês aprenderam, o loss pode ter sido cara a lição, mas serviu pra alguma coisa, não foi dinheiro jogado fora. Não, com certeza. Então, maravilha. Bom, show de bola. Então é isso aí, galera. Eu acho que eu vou encerrar aqui a gravação para disponibilizar depois para quem não pôde assistir, para poder estar entendendo aí melhor, tá bom? Valeu, muito obrigado a todo mundo que participou, a todas as dúvidas aí. E eu estou sempre à disposição no WhatsApp. Talvez não responda na hora, mas sempre que possível eu estou respondendo lá, beleza? Obrigado. Grande abraço a todos, bons trades. Fiquem com Deus aí. Falou, valeu, abração. Abraço.